Olá a todos. Meu nome é Helena Souza. Tenho 72 anos e, por mais tempo do que consigo contar, as palavras foram o meu mundo. Por 40 anos, fui professora de português e literatura em um colégio de ensino médio, onde tentei ensinar aos jovens não apenas a gramática, mas a magia que existe entre as linhas de um poema, a força de um personagem bem construído. Hoje, parece que a única história que tenho para contar é a minha. E ela não tem a beleza de um romance de Machado de Assis. É uma história mais crua, mais dolorosa. Fiquei viúva há 2 anos. Meu querido Antônio, meu companheiro de uma vida inteira, nos deixou após uma doença súbita e impiedosa que o levou em menos de 6 meses. O silêncio que ele deixou em nossa casa era ensurdecedor. O corpo sente o peso dos anos. Às vezes, preciso da minha bengala, essa companheira de madeira que me dá um pouco mais de segurança ao caminhar pelos cômodos, mas a minha mente, graças a Deus, continua mais afiada do que nunca. Talvez afiada demais para o meu próprio bem, como vim a descobrir. Após a morte do Antônio, e por insistência do meu único filho, Ricardo, mudei-me para a casa dele. Ele e sua esposa, Mônica, argumentaram que eu não podia ficar sozinha, que seria perigoso, que eles cuidariam de mim. E eu, frágil pela dor do luto, acreditei. Deixei para trás o apartamento onde construímos todas as nossas memórias, cada canto com uma lembrança de Antônio, o cheiro dele ainda nos travesseiros, nossos livros na estante. Fechei a porta da minha vida e me tornei uma hóspede na vida do meu filho. No início, tudo parecia ser movido por um genuíno cuidado, mas aos poucos comecei a me sentir como um móvel velho que já não combina com a decoração nova. Fui relegada a um quartinho nos fundos, pequeno, abafado, onde minhas coisas mal cabiam. Minhas opiniões sobre o almoço eram ignoradas. Minhas histórias sobre o passado, interrompidas com um suspiro impaciente de Mônica. Eu me tornei uma figura silenciosa, uma sombra que se move pela casa tentando não incomodar. Ricardo, meu filho, o menino que eu criei com tanto amor, parecia não ver, ou talvez escolhesse não ver. Ele é um bom rapaz, sempre foi, mas facilmente influenciado, especialmente por sua esposa, uma mulher ambiciosa e obcecada por aparências. Eu aceitei tudo em silêncio por muito tempo, acreditando que era o preço a pagar pela segurança, pelo suposto cuidado que me ofereciam. Afinal, sou uma senhora de 72 anos, viúva. O que mais eu poderia querer? Mas o que eu descobri, o que eu ouvi escondido atrás de uma porta entreaberta há pouco mais de um mês, mudou tudo. Revelou uma verdade tão cruel que partiu o que restava do meu coração, mas que, paradoxalmente, me deu a força que eu precisava para reescrever o capítulo final da minha própria história. E é por isso que estou aqui hoje, para contar a vocês como a frágil professora de literatura se tornou a protagonista de sua própria vingança. Se esta historia ya comenzó a tocarte el corazón, déjanos un me gusta. Comparte este relato con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete al canal activando la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de vida que llegan al alma. Cuando me mudei para a casa de Ricardo e Mônica, fui recebida com uma avalanche de cuidados que, na época, pareceram o mais puro amor filial. Mãe, a senhora não precisa se preocupar com nada, dizia Ricardo, enquanto desfazia minhas malas com uma pressa que eu interpretei como eficiência. Nós vamos cuidar de tudo. A senhora já trabalhou a vida inteira. Agora é hora de descansar. Mônica, com um sorriso que nunca alcançava seus olhos, complementava. Isso mesmo, sogrinha. Pense em nós como seus guardiões. Sua única preocupação será escolher o que quer assistir na televisão. Eles me instalaram no quarto dos fundos, que Mônica chamava de suíte de hóspedes, embora mais parecesse um depósito arrumado. É mais silencioso aqui, sogrinha, ela explicou, longe do barulho da rua, para a senhora dormir em paz. Nos primeiros meses, a benevolência era quase sufocante. Mônica preparava meus pratos, sempre com menos sal, pelo bem da sua pressão, e controlava meus horários de medicação com a precisão de uma enfermeira-chefe. Não quero que a senhora se esqueça de nenhum remédio,
É para o seu bem, ela dizia, estendendo-me o copo de água e esperando que eu engolisse as pílulas sob seu olhar vigilante. Ricardo se encarregou das minhas finanças. Mãe, é muita burocracia para a senhora lidar? Contas, impostos. Deixa que eu administro sua aposentadoria junto com as despesas da casa. Fica tudo mais organizado. Entreguei a ele meu cartão do banco e minha senha, sentindo um misto de alívio e uma pontada de inutilidade. Eu era uma professora, acostumada a gerenciar turmas de 40 adolescentes, mas de repente era tratada como alguém incapaz de pagar uma simples conta de luz. Os gestos de carinho eram constantes e públicos. Se algum vizinho aparecia, Mônica fazia questão de me abraçar e dizer em voz alta: "A mamãe Helena é a nossa rainha, não é, Ricardo? Fazemos tudo por ela." Eles me compravam pijamas de flanela, pantufas ortopédicas e me incentivavam a ficar em casa. "A rua está tão perigosa, mãe," Ricardo alertava. "E se a senhora tropeça numa calçada irregular? É melhor ficar aqui, segura. Onde podemos cuidar de você?" Aos poucos, meu mundo foi encolhendo, se resumindo às 4 paredes daquela casa. As ligações das minhas amigas da época do magistério foram se tornando mais raras. Mônica sempre atendia e dizia que eu estava descansando ou indisposta. Eles estavam construindo uma gaiola dourada ao meu redor. E eu, cega pelo luto e pela gratidão, não percebia que as grades já estavam se fechando. Eu realmente acreditava que aquele zelo excessivo era amor, que aquela proteção era a forma que eles tinham de honrar a memória de Antônio, cuidando do bem mais precioso que ele havia deixado para trás. Mal sabia eu que, para eles, meu valor era de outra natureza, muito mais fria e calculista. Os primeiros sinais de que algo estava errado foram sutis, como pequenas rachaduras que aparecem numa parede e que, a princípio, ignoramos. Eram comentários disfarçados de preocupação, pequenas humilhações que me faziam sentir cada vez menor dentro daquela casa. Começou com a minha comida. Eu sempre adorei cozinhar, era uma das minhas paixões. Um dia, tentei fazer o empadão de frango que Antônio tanto amava. Mônica entrou na cozinha, torceu o nariz e disse: "Sogrinha, que cheiro de gordura! A senhora não pode comer essas coisas. Seu colesterol vai às alturas. Deixe que eu cuido da cozinha. É para o seu bem." Ela pegou a travessa das minhas mãos e a guardou na geladeira, onde ficou até estragar. Nunca mais me atrevi a usar o fogão. Depois, vieram os comentários sobre a minha memória. Se eu demorava um pouco para lembrar o nome de um ator na novela, Mônica suspirava alto e dizia para Ricardo, como se eu não estivesse presente: "Sua mãe já está caducando, cada dia pior. Precisamos ter paciência." Ricardo nunca me defendia. Ele apenas abaixava a cabeça, num silêncio que doía mais do que qualquer palavra. Minhas histórias, que antes eram ouvidas com interesse, agora eram recebidas com olhares vazios ou interrupções abruptas. "Mãe, a senhora já contou essa história semana passada," ele dizia, com um tom de enfado. Eu, que vivi da arte de contar histórias, estava sendo silenciada dentro da minha própria família. O controle sobre a minha vida se intensificou. Minhas saídas foram sendo progressivamente limitadas. Quando eu mencionava que queria visitar uma amiga ou ir à missa, a desculpa era sempre a mesma. "O tempo está virando. Sogrinha, a senhora pode pegar um resfriado." Ou, "Ricardo está tão cansado do trabalho, não podemos pedir para ele te levar." Eles me compraram um tablet dizendo que era para eu me conectar com o mundo, mas era apenas mais uma forma de me manter presa em casa, navegando por vidas alheias enquanto a minha se esvaía. A sensação de ser um fardo crescia a cada dia. Eu os ouvia sussurrando sobre as despesas da casa, sobre como a minha aposentadoria mal pagava os remédios. Eu me sentia culpada por existir, por respirar o mesmo ar que eles. Nos últimos meses, a pressão se tornou mais direta. Eles começaram a falar abertamente sobre o sonho de se mudarem para um condomínio fechado em Alphaville, sobre como a casa atual tinha ficado pequena. E, ao falarem isso, seus olhos se voltavam para mim, um olhar rápido, de rabo de olho, um olhar que me media, me avaliava e, no fundo, me descartava. Eu era o obstáculo,
o móvel velho que ocupava o espaço onde eles queriam construir uma vida de luxo. O desconforto se transformou em uma angústia constante, um nó na garganta que não se desfazia. Eu estava vivendo em um campo minado emocional, onde cada passo em falso poderia detonar uma nova humilhação. A revelação, quando veio, não foi um trovão em céu azul. Foi um sussurro venenoso na calada da noite. Um sussurro que demoliu o pouco que restava da minha ilusão. Aconteceu há pouco mais de um mês. Depois do jantar, eu havia me recolhido mais cedo, me sentindo um pouco indisposta, com uma daquelas dores de cabeça que a umidade de São Paulo insiste em me dar. Deitei-me na cama, mas não consegui dormir. A porta do meu quarto, que nunca fechava direito, ficou entreaberta, uma fresta de talvez 2 centímetros. Foi por essa pequena abertura que a verdade me encontrou. Eu ouvi as vozes deles vindo da sala de estar. A televisão estava desligada, e o silêncio da casa amplificava cada palavra. Era Mônica quem falava, sua voz baixa, sibilante, carregada de um veneno que eu jamais imaginei que ela possuísse. Quanto tempo mais você acha que ela dura, Ricardo? A pergunta pairou no ar, fria e cortante. Meu coração parou. Eu prendi a respiração, o sangue gelando nas minhas veias. Seja realista. Com a idade dela, qualquer gripe pode ser fatal. Com o dinheiro da venda desta casa, quando ela se for, a gente finalmente dá a entrada no nosso condomínio em Alphaville. A aposentadoria dela mal paga os remédios e as consultas. Ela é um fardo, Ricardo. Admita. Esperei, com a alma em suspenso, pela resposta do meu filho. Esperei que ele a repreendesse, que defendesse a honra da própria mãe. Esperei um grito, uma discussão, qualquer coisa que me mostrasse que o menino que eu criei ainda existia ali. Mas o que veio foi o silêncio. Um silêncio longo, pesado. Um silêncio que era uma concordância. Um silêncio que me dizia que meu filho não apenas me via como um fardo, mas que estava, de fato, esperando pela minha morte para realizar seus sonhos materiais. Naquele instante, a dor foi física. Senti como se uma mão gelada apertasse meu peito, esmagando meus pulmões, roubando meu ar. As lágrimas escorreram silenciosas pelo meu rosto, quentes contra a minha pele fria. Eu não era a mãe amada que estava sendo cuidada. Eu era um investimento a prazo fixo, com data de validade. Eu era o obstáculo entre eles e a vida que desejavam. A casa onde eu morava, que eles me fizeram acreditar que era deles, era, na verdade, o prêmio que aguardavam. A gentileza, o cuidado, a preocupação, tudo era uma farsa, uma encenação macabra enquanto esperavam o ato final. Naquela noite, deitada na escuridão do meu quarto, a professora Helena, a viúva frágil, morreu. E em seu lugar, algo novo, frio e lúcido, começou a nascer. Naquela longa noite, depois que as lágrimas secaram, a dor deu lugar a uma clareza cortante. Era como se um véu tivesse sido arrancado dos meus olhos. Todas as pequenas humilhações, os cuidados sufocantes, os olhares de soslaio, tudo se encaixou como as peças de um quebra-cabeça macabro. A imagem final era nítida e aterrorizante. Eu era uma prisioneira em minha própria casa, aguardando uma sentença de morte que era, para eles, um bilhete de loteria. O silêncio do meu filho foi a pá de cal. A traição de Mônica era esperada, de certa forma. Ela nunca me amou. Mas Ricardo, meu filho, seu silêncio foi a confirmação de que eu o havia perdido para sempre para a ganância e a fraqueza. Naquele momento, deitada na escuridão, eu tive uma escolha. Eu poderia me encolher, me deixar consumir pela tristeza e esperar o fim que eles tanto desejavam. Ou eu poderia lutar. Eu, Helena Souza, que ensinei a força de Antígona, a astúcia de Capitu e a resiliência de Macabea, não iria me curvar. A professora dentro de mim despertou. Lembrei-me de Antônio. Lembrei-me de sua inteligência, de sua prudência. Lembrei-me dos segredos que guardamos juntos. Segredos que meu filho e minha nora, em sua arrogância, jamais sonharam existir. A vítima deu lugar à estrategista. A dor se transformou em combustível.
Eles me subestimaram. Viram em mim apenas uma velha frágil e senil. Eles não faziam ideia da mulher que haviam despertado. Meu plano começou a se formar naquela mesma noite, silencioso e preciso, como um poema de Cecília Meirelles. Eles queriam o fim da minha história, pois eu mesma iria escrever um novo final, e seria um final inesquecível. Nos dias que se seguiram, tornei-me a melhor atriz que já pisei naquela casa. Mantive minha rotina de fragilidade e dependência. Gemia ao me levantar, pedia ajuda para alcançar o saleiro, fingia cochilar na poltrona durante a tarde. Por dentro, porém, minha mente trabalhava com a precisão de um relógio suíço. O elemento oculto, a minha arma secreta, era o legado de prudência do meu Antônio. O que Ricardo e Mônica não sabiam é que meu marido não era apenas um homem bom, mas um investidor incrivelmente astuto. Enquanto eles administravam minha minguada aposentadoria, uma carteira de ações discretamente gerenciada por um velho amigo de Antônio, o Sr. Almeida, crescia em silêncio, avaliada em quase 2 milhões de reais. Além disso, havia a escritura de um pequeno, mas charmoso apartamento quitado em Florianópolis. Um segredo que nós dois guardamos para minha verdadeira aposentadoria. Meu primeiro passo foi usar o tablet que eles me deram como ferramenta de confinamento para me libertar. Nas minhas supostas sonecas, eu trocava e-mails com o Sr. Almeida e com um advogado que ele me indicou. O plano de 30 dias foi traçado. Na primeira semana, a peça mais importante do meu tabuleiro foi movida. O advogado, agindo em meu nome, descobriu algo crucial: a casa onde morávamos, que eles tratavam como deles e que seria o prêmio pela minha morte. Estava, por uma manobra de proteção de Antônio anos atrás, unicamente no meu nome. Eles eram os hóspedes. A rainha do castelo era eu. A execução do meu plano foi como uma cirurgia. Precisa, fria e sem alarde. No 30º dia, a tempestade perfeita que eu preparei em silêncio desabou sobre eles. Naquela manhã, agi como sempre. Pedi a Ricardo para ler as correspondências para mim, reclamando da minha vista cansada. Entre as contas de água e luz, estava um envelope oficial, do cartório. Entreguei a ele. "O que é isso, meu filho? Parece importante." Ricardo abriu o envelope, seus olhos percorrendo o documento. Seu rosto passou de confusão para incredulidade e, finalmente, para pânico. "Mãe, o que é isso? É uma notificação de despejo?" Mônica, que estava na cozinha, se aproximou, arrancando o papel da mão dele. Seus olhos se arregalaram. 30 dias para desocupar o imóvel? "Helena, você ficou louca! Esta casa é nossa!" Foi então que revelei meu elemento oculto. Com a calma de quem lecionou por 40 anos, eu disse: "Não, querida Mônica, esta casa é minha. Sempre foi. Antônio a colocou no meu nome anos antes de partir. Vocês são meus convidados e a estadia de vocês acabou." No mesmo instante, o celular de Ricardo tocou. Era o diretor da construtora onde ele trabalhava, um velho amigo de Antônio. Eu havia ligado para ele dias antes, explicando a situação. Ricardo ficou pálido. "Demitido? Mas por quê? Uma auditoria?" Enquanto ele gaguejava, o celular de Mônica apitou com uma mensagem. Era do marido dela, ou melhor, ex-marido. Um envelope anônimo, com fotos bastante comprometedoras dela com o chefe, havia chegado ao seu destino. O caos se instalou. Os gritos de Mônica, a palidez de Ricardo, a vida perfeita deles desmoronando em questão de minutos. Eu apenas os observei, sentada na minha poltrona, com a minha bengala ao lado. Não levantei a voz, não os insultei. A minha vingança não foi um ato de fúria, mas de justiça. A justiça de uma professora que lhes deu a lição final. Nunca subestime o poder de uma mulher que tem a sabedoria e os recursos para escrever seu próprio destino. Hoje, escrevo para vocês do meu apartamento em Florianópolis. A brisa do mar entra pela janela e o som das ondas é a trilha sonora da minha nova vida. Vendi aquela casa em São Paulo, cheia de memórias amargas, e com o dinheiro, junto aos meus investimentos, vivo uma vida tranquila,
E, acima de tudo, digna. Me inscrevi em um clube do livro e fiz novas amigas, mulheres inteligentes e vibrantes com quem posso compartilhar minhas histórias sem ser interrompida. Meu filho me ligou algumas vezes, implorando por perdão e por dinheiro. Não guardo rancor, mas o perdão precisa ser conquistado e a dignidade não tem preço. Ensinei a ele a lição mais dura de todas. A vida, às vezes, nos força a fechar um livro para começar outro. E eu posso garantir a vocês que este novo capítulo é o melhor que já vivi. ¿Qué te pareció la fuerza de Elena? Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con alguien que pueda necesitar un mensaje de esperanza. Que Dios los bendiga a todos. Cuando me mudei para a casa de Ricardo e Mônica, fui recebida como uma avalanche de cuidados que, na época, pareceram o mais puro amor filial. Mãe, a senhora não precisa se preocupar com nada, dizia Ricardo, enquanto desfazia minhas malas com uma pressa que eu interpretei como eficiência. Nós vamos cuidar de tudo. A senhora já trabalhou a vida inteira. Agora é hora de descansar. Mônica, com um sorriso que nunca alcançava seus olhos, complementava. Isso mesmo, hein, sogrinha? Pense em nós como seus guardiões. Sua única preocupação será escolher o que quer assistir na televisão. Eles me instalaram no quarto dos fundos, que Mônica chamava de suíte de hóspedes, embora mais parecesse um depósito arrumado. É mais silencioso aqui, sogrinha, ela explicou, longe do barulho da rua, para a senhora dormir em paz. E eu, carente e frágil, acreditei que aquele isolamento era, de fato, um ato de carinho. Nos primeiros meses, a benevolência era quase sufocante. Mônica preparava meus pratos, sempre com menos sal, pelo bem da sua pressão, e controlava meus horários de medicação com a precisão de uma enfermeira-chefe. Não quero que a senhora se esqueça de nenhum remédio. É para o seu bem, ela dizia, estendendo-me o copo de água e esperando que eu engolisse as pílulas sob seu olhar vigilante. Ricardo, por sua vez, se encarregou das minhas finanças. Lembro-me perfeitamente da conversa que tivemos na segunda semana. Ele sentou-se ao meu lado no sofá, pegou minha mão e, com uma expressão de sincera preocupação, disse: Mãe, é muita burocracia para a senhora lidar. Contas, impostos, a pensão do papai. Deixa que eu administro sua aposentadoria junto com as despesas da casa. Fica tudo mais organizado. E a senhora não precisa ter essa dor de cabeça. Entreguei a ele meu cartão do banco e minha senha, sentindo um misto de alívio e uma pontada de inutilidade. Eu era uma professora, acostumada a gerenciar turmas de 40 adolescentes, mas, de repente, era tratada como alguém incapaz de pagar uma simples conta de luz. Os gestos de carinho eram constantes e, percebo hoje, muito performáticos. Se algum vizinho aparecia no portão ou se encontrávamos algum conhecido no supermercado, Mônica fazia questão de me abraçar pelos ombros e dizer em voz alta: A mamãe Helena é a nossa rainha, não é, Ricardo? Fazemos tudo por ela. Eles me compravam pijamas de flanela, pantufas ortopédicas e me incentivavam a ficar em casa, a descansar. A rua está tão perigosa, mãe, Ricardo alertava, com uma seriedade que me convencia. E se a senhora tropeça numa calçada irregular? A recuperação nessa idade é tão complicada. É melhor ficar aqui, segura, onde podemos cuidar de você. Aos poucos, meu mundo foi encolhendo, se resumindo às 4 paredes daquela casa. As ligações das minhas amigas da época do magistério, como a querida Lourdes, foram se tornando mais raras. Mônica sempre atendia o telefone e, com uma voz adocicada, dizia que eu estava descansando ou indisposta. Depois, vinha até mim e dizia: Era a dona Lourdes, sogrinha, mas eu disse que a senhora estava tirando um cochilo. A senhora precisa descansar, não se agitar com conversas longas. Eles estavam construindo uma gaiola dourada ao meu redor e eu, cega pelo luto e pela gratidão, não percebia que as grades já estavam se fechando. Eu realmente acreditava que aquele zelo excessivo era amor, que aquela proteção era a forma que eles tinham de honrar a memória de Antônio, cuidando do bem mais precioso que ele havia deixado para trás. Mal sabia eu que, para eles,
Meu valor era de outra natureza, muito mais fria e calculista. Os primeiros sinais de que algo estava errado foram sutis, como pequenas rachaduras que aparecem numa parede e que, a princípio, ignoramos. Eram comentários disfarçados de preocupação, pequenas humilhações que me faziam sentir cada vez menor dentro daquela casa, que, aos poucos, deixava de ser um lar para se tornar um território hostil. Começou com a minha comida. Eu sempre adorei cozinhar. Era uma das minhas paixões. Um dos meus últimos elos com Antônio. Um dia, sentindo uma saudade imensa dele, decidi fazer o empadão de frango que ele tanto amava. O cheiro da massa assando e do recheio cremoso me transportou para outros tempos. Quando estava tirando a travessa do forno, Mônica entrou na cozinha, torceu o nariz e disse, com aquela voz falsamente doce: "Sogrinha, que cheiro de gordura! A senhora não pode comer essas coisas. Seu colesterol vai às alturas. A senhora sabe como a sua saúde é frágil." Antes que eu pudesse responder, ela pegou a travessa das minhas mãos com um pano de prato. "Deixe que eu cuido da cozinha. A senhora precisa se poupar. É para o seu bem." Ela guardou meu empadão na geladeira, onde ficou intocado até estragar e ser jogado fora dias depois. Nunca mais me atrevi a usar o fogão. Depois, vieram os ataques à minha mente, ao meu intelecto, que era tudo o que me restava de mais precioso. Se eu demorava um pouco para lembrar o nome de um ator na novela ou o título de um livro que queria comentar, Mônica suspirava alto e dizia para Ricardo, como se eu não estivesse presente na sala: "Sua mãe já está caducando, Ricardo. Cada dia pior. Precisamos ter muita paciência." Eu esperava, com o coração apertado, que meu filho me defendesse, que dissesse: "Pare com isso, Mônica. Mamãe é a pessoa mais lúcida que eu conheço." Mas Ricardo nunca me defendia. Ele apenas abaixava a cabeça, talvez para evitar o olhar dela ou o meu, e mergulhava no celular, num silêncio que doía mais do que qualquer palavra cruel. Minhas histórias, que antes eram o centro das reuniões de família, agora eram recebidas com olhares vazios ou interrupções abruptas. "Mãe, a senhora já contou essa história semana passada." Ele dizia, com um tom de enfado que me feria a alma. Eu, que vivi da arte de contar histórias, estava sendo silenciada dentro da minha própria família. O controle sobre a minha vida se intensificou de forma sorrateira. Minhas saídas foram sendo progressivamente limitadas. Quando eu mencionava que queria visitar minha amiga Lourdes ou simplesmente ir à missa de domingo, a desculpa era sempre a mesma. "O tempo está virando. Sogrinha, a senhora pode pegar um resfriado", dizia Mônica, olhando para a janela num dia de sol radiante. Ou era Ricardo quem intervinha. "Hoje não dá, mãe. Estou tão cansado do trabalho. Não posso pedir para o senhor me levar e buscar. Eles me compraram um tablet, dizendo que era para eu me conectar com o mundo, mas a verdade é que era apenas mais uma forma de me manter presa em casa, navegando por vidas alheias enquanto a minha se esvaía entre aquelas paredes." A sensação de ser um fardo crescia a cada dia. Eu os ouvia sussurrando sobre as despesas da casa, sobre como a minha aposentadoria mal pagava os remédios e as consultas. Eu me sentia culpada por existir, por respirar o mesmo ar que eles, por ocupar um espaço que, claramente, eles desejavam para outras coisas. Nos últimos meses, a pressão se tornou mais direta, quase palpável. Eles começaram a falar abertamente, na minha frente, sobre o sonho de se mudarem para um condomínio fechado em Alphaville, sobre como a casa atual tinha ficado pequena e sem status. Folheavam revistas de decoração na mesa de jantar, apontando para piscinas e áreas gourmet. E ao falarem isso, seus olhos se voltavam para mim, um olhar rápido, de rabo de olho, um olhar que não continha carinho, mas sim cálculo. Um olhar que me media, me avaliava e, no fundo, me descartava. Eu entendi, naquele momento, que eu era o obstáculo. Eu era o móvel velho que ocupava o espaço onde eles queriam construir uma vida de luxo. O desconforto se transformou em uma angústia constante, um nó na garganta que não se desfazia. Eu estava vivendo em um campo minado emocional, onde cada passo em falso, cada palavra,
Cada suspiro meu poderia detonar uma nova humilhação disfarçada de cuidado. A revelação, quando veio, não foi um trovão em céu azul, foi um sussurro venenoso na calada da noite. Um sussurro que demoliu o pouco que restava da minha ilusão. Aconteceu há pouco mais de um mês. Depois do jantar, eu havia me recolhido mais cedo, me sentindo um pouco indisposta, com uma daquelas dores de cabeça que a umidade de São Paulo insiste em me dar. Deitei-me na cama, mas não consegui dormir. A porta do meu quarto, que nunca fechava direito, ficou entreaberta, uma fresta de talvez 2 centímetros. Foi por essa pequena abertura que a verdade, como uma serpente, se esgueirou para dentro da minha vida e me picou no coração. Eu ouvi as vozes deles vindo da sala de estar. A televisão estava desligada e o silêncio da casa amplificava cada palavra, tornando-a terrivelmente clara. Era Mônica quem falava, sua voz baixa, sibilante, carregada de um veneno que eu jamais imaginei que ela possuísse. Quanto tempo mais você acha que ela dura, Ricardo? A pergunta pairou no ar, fria e cortante. Meu coração parou. Eu prendi a respiração, o sangue gelando nas minhas veias. Não era sobre cuidado, era sobre tempo. O meu tempo de vida. A voz dela continuou, impiedosa, desfiando o plano que eles nutriam no escuro. Seja realista. Com a idade dela, qualquer gripe pode ser fatal. Com o dinheiro da venda desta casa, quando ela se for, a gente finalmente dá a entrada no nosso condomínio em Alphaville. A aposentadoria dela mal paga os remédios e as consultas. Ela é um fardo, Ricardo. Admita, cada palavra era um golpe físico. Fardo. Quando ela se for, dinheiro da venda desta casa. A casa onde eu vivi com Antônio. A casa que eles me fizeram acreditar que era deles. Um favor que me faziam ao me abrigar. Era tudo sobre a casa. Esperei, com a alma em suspenso, pela resposta do meu filho. Esperei que ele a repreendesse, que defendesse a honra da própria mãe. Esperei um grito, uma discussão, qualquer coisa que me mostrasse que o menino que eu criei com tanto amor, o menino que eu ensinei a ler Guimarães Rosa, ainda existia ali. Mas o que veio foi o silêncio. Um silêncio longo, pesado, um silêncio que era uma concordância. Um silêncio que me dizia que meu filho não apenas me via como um fardo, mas que estava, de fato, esperando pela minha morte para realizar seus sonhos materiais. Seu silêncio foi a sua assinatura no meu atestado de óbito emocional. Naquele instante, a dor foi física. Senti como se uma mão gelada apertasse meu peito, esmagando meus pulmões, roubando meu ar. As lágrimas escorreram silenciosas pelo meu rosto, quentes contra a minha pele fria. Eu não era a mãe amada que estava sendo cuidada. Eu era um investimento a prazo fixo, com data de validade. Eu era o obstáculo entre eles e a vida que desejavam. A gentileza, o cuidado, a preocupação. Tudo era uma farsa, uma encenação macabra enquanto esperavam o ato final. Naquela noite, deitada na escuridão do meu quarto, a professora Helena, a viúva frágil, morreu. E em seu lugar, algo novo, frio e lúcido, começou a nascer. Naquela longa noite, depois que as lágrimas secaram, a dor não foi embora, mas se transformou. Deu lugar a uma clareza cortante, fria e absoluta. Era como se um véu, tecido com a lã da minha própria negação e do meu luto, tivesse sido arrancado dos meus olhos. Todas as peças daquele quebra-cabeça macabro finalmente se encaixaram. Os cuidados sufocantes, as pequenas humilhações disfarçadas de preocupação, os olhares de soslaio, o isolamento progressivo, tudo aquilo não era amor distorcido. Era uma estratégia, uma longa e paciente espera pelo meu fim. A traição de Mônica, de certa forma, era esperada. Ela nunca me amou, apenas me tolerou. Mas Ricardo, meu filho, o silêncio dele naquela sala foi a pá de cal no meu coração. O menino para quem eu li Monteiro Lobato, o jovem com quem discuti os dilemas de Brás Cubas, havia se tornado um estranho que calculava o valor da minha morte. Naquele momento, deitada na escuridão, eu tive uma escolha. Eu poderia me encolher,
me deixar consumir pela tristeza e pela decepção, e simplesmente esperar o fim que eles tanto desejavam, validando a imagem de velha frágil que eles criaram para mim. Ou eu poderia lutar. Eu, Helena Souza, que ensinei por 40 anos a força de Antígona, a astúcia de Capitu e a resiliência de Macabeia, não iria me curvar. A professora dentro de mim, aquela que sempre acreditou na força das palavras e na justiça das narrativas, despertou. Lembrei-me de Antônio. Lembrei-me de sua inteligência, de sua prudência. Lembrei-me dos segredos que guardamos juntos, segredos que meu filho e minha nora, em sua arrogância e ganância, jamais sonharam existir. A vítima deu lugar a estrategista. A dor não desapareceu, mas se transformou em combustível, em uma energia fria e focada. Eles me subestimaram. Viram em mim apenas uma senhora senil, um obstáculo a ser contornado. Eles não faziam a menor ideia da mulher que haviam despertado. Meu plano começou a se formar naquela mesma noite, silencioso e preciso, como um poema de Cecília Meirelles. Eles queriam o fim da minha história, pois eu mesma iria escrever um novo final. E seria um final justo, um final inesquecível. Nos dias que se seguiram, tornei-me a melhor atriz que já pisei naquela casa. Mantive minha rotina de fragilidade e dependência. Gemia ao me levantar. Pedia ajuda para alcançar o saleiro na mesa. Fingia cochilar na poltrona durante a tarde, deixando os Darswam o livro cair no colo. Por fora, eu era a personificação da senilidade que eles tanto queriam ver. Por dentro, porém, minha mente trabalhava com a precisão de um relógio suíço. A dor havia se transformado em um foco absoluto. O tablet, que me deram como ferramenta de confinamento, tornou-se minha janela para a liberdade. Nas minhas supostas sonecas, eu trocava e-mails codificados com o Sr. Almeida, o fiel amigo e gestor dos investimentos de Antônio. Ele foi a primeira peça que movi no meu tabuleiro. Com sua ajuda, contatei um advogado de sua extrema confiança, Dr. Arantes, um homem discreto e eficiente. O plano de 30 dias foi traçado. A primeira semana foi dedicada à fundação da minha fortaleza. Em nossa primeira chamada de vídeo, com o fone de ouvido escondido sob meus cabelos brancos, relatei toda a situação ao Dr. Arantes. Foi ele quem, após uma rápida pesquisa no cartório de imóveis, me deu a notícia que mudou o jogo. A casa, o grande prêmio que eles aguardavam com a minha morte, estava, por uma manobra de proteção de Antônio anos atrás, unicamente no meu nome. Eles eram os hóspedes. A rainha do castelo era eu. Quando ouvi aquilo, não senti euforia. Senti o chão se solidificando sob meus pés. Minha instrução foi clara. Prepare a notificação extrajudicial de despejo, doutor, com prazo de 30 dias. Nenhum a mais. Na segunda semana, o alvo foi Mônica. A ambição dela era sua maior fraqueza. E eu sabia que sua lealdade a Ricardo era tão sólida quanto fumaça. Uma transferência de R$100 mil da minha carteira de investimentos, autorizada por e-mail ao Sr. Almeida, foi o preço para comprar a verdade. Contratei, por indicação do advogado, um detetive particular. O objetivo era simples: confirmar o que eu já suspeitava sobre seu caso com o chefe. Em menos de 5 dias, eu tinha um dossiê digital completo, com fotos e datas, que seria enviado anonimamente no momento certo. A terceira semana foi a mais dolorosa, pois era a vez de Ricardo. Para ele, a medida precisava ser pedagógica. O emprego dele na construtora não foi mérito próprio, mas um favor que Antônio pediu a um velho amigo do conselho diretor. Encontrei o número daquele senhor na agenda antiga do meu marido. Liguei para ele, não gritei, não acusei, apenas relatei, com a voz embargada e a dignidade de uma mãe magoada, o tratamento que recebia, a forma como meu filho era conivente com as humilhações e a ganância que o consumia. Não pedi que o demitissem. Apenas disse que a integridade que Antônio tanto prezava havia se perdido. Eu sabia que, para aquele homem, a palavra de Antônio era sagrada. O resto seria consequência. Com todas as peças do meu xadrez posicionadas, eu apenas esperei.
Continuei sendo a velhinha frágil, que se esquecia das coisas e precisava de ajuda para tudo. Eu os observava, na sua arrogância, sem saberem que a fundação de suas vidas estava prestes a ruir. Cada gesto de falso cuidado deles era agora um combustível para a minha resolução. A contagem regressiva de 30 dias corria, silenciosa e implacável, como a justiça que se aproxima na ponta dos pés. A execução do meu plano foi como uma cirurgia, precisa, fria e sem alarde. No 30º dia, a tempestade perfeita que eu preparei em silêncio desabou sobre eles. Naquela manhã de terça-feira, agi como sempre. Desci para o café, apoiei-me na minha bengala um pouco mais do que o necessário e gemi baixinho ao me sentar. Mônica me serviu uma fatia de mamão, dizendo: "Coma devagar, sogrinha, para não engasgar." Eu apenas sorri, um sorriso frágil que escondia a fortaleza de aço que eu havia construído por dentro. O carteiro chegou pontualmente às 10. Pedi a Ricardo para pegar as correspondências para mim, reclamando da minha vista cansada. Entre as contas de água e luz estava o envelope pardo, de papel timbrado, do cartório. Entreguei a ele. "O que é isso, Poi, meu filho? Parece importante." Ricardo abriu o envelope, seus olhos percorrendo o documento com displicência, que logo se transformou em confusão, depois em incredulidade e, finalmente, em pânico. Seu rosto perdeu a cor. "Mãe, o que é isso? É uma notificação extrajudicial de despejo?" Mônica, que estava na cozinha, ouviu a palavra despejo e se aproximou como um falcão, arrancando o papel da mão dele. Seus olhos se arregalaram, a incredulidade dando lugar à fúria. 30 dias para desocupar o imóvel? Helena, você ficou louca? Esta casa é nossa! Foi então que a professora Helena, a mulher que eles pensaram ter enterrado sob camadas de desrespeito, levantou-se de sua tumba de silêncio. Minha voz, quando saiu, não era a voz trêmula da velhinha que eles conheciam. Era firme, clara e sem nenhuma emoção. "Não, querida Mônica, esta casa é minha, sempre foi." Antônio, em sua infinita sabedoria, a colocou unicamente no meu nome anos antes de partir. "Para me proteger, vocês são meus convidados, e a estadia de vocês acabou. No mesmo instante, como se regido por um maestro invisível que orquestrava a minha justiça, o celular de Ricardo tocou. Era o diretor da construtora, o velho amigo de Antônio. Ricardo atendeu, gaguejando. Vi seu rosto se contorcer em desespero. "Demitido? Mas por quê? Uma auditoria? Irregularidades? Eu não entendo." Enquanto ele cambaleava com o golpe, o celular de Mônica apitou com uma notificação. Depois outro e outro. Eram as fotos do detetive, que haviam sido enviadas para ela, para o Ricardo e para a esposa do chefe dela. Vi o sangue sumir do rosto de Mônica, substituído por um pavor mortal. Ricardo olhou para a tela do seu próprio celular. Viu as mesmas imagens e seu olhar para a esposa se encheu de um nojo que eu nunca tinha visto antes. O caos se instalou. Os gritos de Mônica, a palidez de Ricardo, as acusações mútuas sobre traição e incompetência. A vida perfeita deles, construída sobre a minha dor e a ganância deles, desmoronou em questão de minutos, bem ali, no tapete da minha sala de estar. Eu apenas os observei, sentada novamente na minha poltrona, com a minha bengala ao lado. Não levantei a voz, não os insultei. A minha vingança não foi um ato de fúria, mas de justiça. A justiça de uma professora que lhes deu a lição final. Nunca subestime o poder de uma mulher que tem a sabedoria e os recursos para escrever seu próprio destino. Hoje, escrevo para vocês do meu apartamento em Florianópolis. A brisa do mar entra pela janela e o som das ondas é a trilha sonora da minha nova vida. Vendi aquela casa em São Paulo, cheia de memórias amargas, e com o dinheiro, junto aos meus investimentos, vivo uma vida tranquila e, acima de tudo, digna. Me inscrevi em um clube do livro e fiz novas amigas, mulheres inteligentes e vibrantes com quem posso compartilhar minhas histórias sem ser interrompida, onde minhas opiniões são valorizadas e minhas memórias celebradas. Quanto a Ricardo e Mônica,
A vida que eles planejaram sobre as ruínas da minha se desfez como um castelo de areia. Sem casa e sem as perspectivas financeiras que meu filho oferecia, Mônica o abandonou. Ele, por sua vez, perdeu o emprego por sua própria negligência e o lar por sua ganância. Meu filho me ligou algumas vezes, a voz embargada, implorando por perdão e, claro, por dinheiro. Não guardo rancor, pois o rancor é um veneno que tomamos esperando que o outro morra. Mas o perdão é uma estrada que ele terá que caminhar sozinho, e a dignidade não tem preço. Ensinei a ele a lição mais dura de todas. Não com gritos, mas com as consequências de seus próprios atos. A vida, às vezes, nos força a fechar um livro para começar outro. E eu posso garantir a vocês que este novo capítulo é o melhor que já vivi.